Redação On News. Certo, Jairo Guilherme Silva trazendo as informações aqui na programação da Azul, não é, Jairo? Pois é, Tarcísio, vamos atualizar aqui o boletim da Vigilância Epidemiológica aqui da nossa região. A situação não é nada fácil para todos nós aqui, uma vez que o número de pessoas infectadas tem aumentado na nossa região. A cidade americana, a Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou que na última terça-feira o registro de mais 12 novos casos positivos do Covid-19. É exatamente isso, Tarcísio. Olha, o quadro geral aqui na cidade americana dá conta do seguinte: a cidade tem 222 casos positivos, sendo 14 óbitos, 6 internados, 39 em isolamento domiciliar e 163 curados. 104 casos suspeitos aguardando resultados de exames laboratoriais, sendo 31 internados em hospitais da cidade, isso contando, além do municipal, os hospitais particulares da cidade também. 73 em isolamento domiciliar. Além disso, o município contabiliza até agora 647 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados por resultados de exames laboratoriais que deram negativo. O número de curados foi corrigido, pois foram registrados anteriormente 4 pacientes que não eram residentes aqui na cidade de Americana e por isso descartou essa possibilidade, Tarcísio. Tá certo, então são em Americana 222 casos positivos, 14 óbitos e 163 curados, é isso? Exatamente. Tá aí. Graças a Deus. Tem os curados, né? Os curados aí que estão... as pessoas estão se curando, mantendo todo o procedimento médico e também o isolamento, e tem, graças a Deus, se curado. Isso mesmo. Bom, agora na cidade de Nova Odessa, a Vigilância Epidemiológica divulgou o boletim também, dados atualizados da última segunda-feira, dia 15, dão conta de 60 casos confirmados com 7 óbitos, 20 pacientes curados, 72 casos negativos, pessoas que apresentaram sintomas, mas foram descartados através de exames, 26 casos em investigação, além de 2 óbitos, e pacientes com gripe que estão sendo acompanhados são 128, 128. Isso em Nova Odessa. Exatamente, Nova Odessa, que tem 60 mil habitantes, tem 60 casos confirmados, desses 7 óbitos e 20 curados. Isso na cidade de Nova Odessa, né, Jair? Pois é, agora Santa Bárbara do Oeste. Em Santa Bárbara do Oeste, a situação está da seguinte maneira: a cidade tem atualizado o quadro do Covid-19, é o 7º óbito relacionado no município e confirmado oficialmente na última terça-feira, sendo datado do último sábado, dia 13. A pessoa morreu, no caso, no dia 13. Trata-se de uma mulher de 68 anos que morava na região do Planalto do Sol 2. Caramba! A cidade tem 161 casos suspeitos, 121 casos confirmados em pacientes moradores em Santa Bárbara do Oeste e 18 que são moradores de outros municípios. 65 casos curados, 602 casos descartados, 1 óbito suspeito, 7 óbitos confirmados para o Covid-19 e 6 óbitos que foram descartados, considerando-se que como casos suspeitos aqueles que notificaram como síndrome gripal, síndrome respiratória aguda, grave e que estejam dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia, Tarcísio. Tá certo, e realmente é uma comparação. Santa Bárbara tem quanto? 200 mil habitantes? São mais de 200 mil. Mais de 200 mil habitantes. Nova Odessa tem 60 mil habitantes. 4 vezes mais números de habitantes em Santa Bárbara do que em Nova Odessa. Nós temos mesmo número de mortos pelo Covid, 7 óbitos, apesar de Santa Bárbara ter o dobro de pessoas de casos positivos, né? Santa Bárbara tem 121, Nova Odessa tem 60. Então a mortalidade acaba sendo maior na cidade de Nova Odessa, né? Exatamente. É o dobro da mortalidade de Santa Bárbara do Oeste, não é? E realmente o número de casos, eu não sei, eu me preocupo, eu não sei se é porque eu moro lá, mas os números são esses: 60 mil habitantes, 7 mortes. Santa Bárbara do Oeste tem
mais de 200 mil habitantes, mesmas 7 mortes. A Americana é 5 vezes maior que Nova Odessa, tem o dobro de mortes, né? E são mortes, estamos falando aí de 28 mortes nessas 3 cidades, que não aconteceriam se essas pessoas não tivessem contato com o Covid-19. A gente não enxerga o Covid-19, por isso que nós temos que tomar todo cuidado. Todo cuidado, todo cuidado. Não estou querendo dizer que essas pessoas não tiveram cuidado, mas de alguma forma tiveram contato com o vírus, não é, Jair? Olha, e a situação na cidade de Limeira também é muito complicada, Tarcísio. A Secretaria de Saúde de Limeira está informando que os casos confirmados de morte por Covid-19 somam 30 casos, 4 a mais do que foram registrados no último dia 15. Os novos óbitos são de um homem de 86 anos que tinha esclerose múltipla, um outro de 67 anos com histórico de cardiopatia e outra pessoa que também faleceu de 42 anos, outro homem que tinha hipertensão arterial sistêmica e obesidade, e uma mulher de 48 anos. Morreram 4 pessoas em 24 horas na cidade de Limeira, totalizando aí 30 óbitos. Meu e Deus. 606 casos confirmados para o Covid-19. Meu Deus do céu, Limeira, hein? Cidade de Limeira. Aqui faz divisa com a cidade de Americana. Exatamente. Impressionante, hein? Olha, casos confirmados em Limeira, 606 recuperados, 557 pessoas na cidade de Limeira. Um dado muito emblemático, né, Terceiro? Exatamente, exatamente. E lembrando que Limeira, em 2017, já contabilizava mais de 300 mil habitantes. 300 mil habitantes. E faz divisa aqui com a cidade de Americana, né? Tá complicado ali para a região, para a cidade de Limeira, viu? Pois é. E para falar de Campinas também, que Campinas, os dados também, já que é a metrópole aqui, nós usamos, quando falamos em estado de São Paulo, Campinas como referência, né, Tarcísio? Sim, sim. Casos descartados em Campinas, vamos aqui aos dados, casos descartados em Campinas, 7.872, casos em investigação, 427, casos confirmados, 4.392 e óbitos, 164. Caramba. Dados realmente preocupantes. Porque lá é muito grande, né? Muito grande. Tem mais de 1.100.000 habitantes, 1.200.000 habitantes, mais ou menos, a cidade de Campinas, né? Exatamente. E com base nisso, está proibido qualquer tipo de aglomeração na cidade de Campinas. E baseado nisso, os diretores do Rio Branco, eles estiveram aqui na cidade de Americana, porque lá os times não podem treinar, tanto a Ponte quanto lá em o Guarani em Campinas, né? Exato. Exatamente. E tem o Red Bull lá também, o pessoal não pode fazer os treinamentos, fazer as aglomerações. O Guarani começará a treinar no estádio Décio Vita aqui em Americana nessa semana. A informação foi divulgada pelo clube na última terça-feira em Campinas. A administração municipal ainda não liberou a realização de treinamentos devido à pandemia do novo coronavírus, até em razão pelo número de pessoas que estão sendo contaminadas. Dessa forma, o Bugre decidiu recorrer à Americana. O presidente Ricardo Miguel Moisés esteve na cidade na última terça-feira, quando pediu e obteve permissão tanto do Rio Branco quanto da Prefeitura. Em nota, o Guarani agradeceu a recepção do presidente do Tigre, Gilson Bonaldo, e do prefeito de Americana, Omar Najar. Abre aspas. A diretoria do Guarani foi muito bem recebida no município de Americana, fecha aspas, afirmou a diretoria do Guarani. O Bugre disputa o Campeonato Paulista da Série A1, que acabou interrompida aí por conta da pandemia do coronavírus. E por não ter onde treinar, já que Campinas não há essa autorização, ele recorreu à cidade de Americana, que obteve tanto do Rio Branco quanto da Prefeitura a permissão para realizar os treinamentos que devem começar esta semana, Tarcísio. Tá aí, tudo claro, né, com os devidos cuidados, e é bom ver aí o Rio Brancão tendo uma utilidade, né, Jair? O pessoal pergunta, né, Tarcísio? Como nós digamos aqui, se lá não pode, por que aqui pode? Então, qual que é a diferença? É porque aqui está menos propagado o vírus, né, em comparação à cidade de Campinas, mas eu acho que não tem nada a ver, né? Sei lá, eu também concordo, mas
algo mais rígido da prefeitura lá, porque na verdade são três clubes, né? São 3 clubes lá, né? Bom, sei lá, vamos ver. Tem lugar que estão liberando já futebol, né? No Rio de Janeiro, São Paulo também estuda essa possibilidade de fazer a liberação dos jogos, né, dos treinamentos dos times aqui no estado de São Paulo. Aí a pergunta é, esse é o momento para se fazer isso? O governo de São Paulo libera o retorno dos times aos treinos com alguns protocolos. Aquele mantém distância. Como que você faz ali uma atividade, marca um gol, vai manter distância? Todo mundo abraçar, né? Então. Bom, é uma questão delicada porque infelizmente, o número de óbitos tem aumentado de forma assustadora. Exatamente. Em nosso país, e o Brasil se aproxima de 1 milhão de casos positivos, de acordo com o consórcio de imprensas que estão fazendo a avaliação e a contagem do número de pessoas infectadas no país e também o número de mortos, já que o governo perdeu a credibilidade na divulgação desses números. Esses órgãos de imprensa estão fazendo papel junto às secretarias de saúde das cidades e também dos estados e repassando o cenário real da situação da pandemia no Brasil. Embora o governo queira esconder, mas não tem como esconder, né? A questão de pessoas que estão sendo infectadas e mortas, porque a imprensa vai justamente nas secretarias estaduais e municipais em busca de dados, Tarcísio. Então não tem como esconder, sempre está tendo uma diferença, uma coisa que não ficou bem explicada, e a gente tem essa sensação, né, falsa ou não, de que estão querendo enganar a gente, né? A gente não tem essa sensação, tem algo estranho aí que não estão querendo explicar pra gente. Essa é a sensação que nós temos. Maquiar uma situação como esta é improvável, né? Então. Não tem cabimento, né? Falar que tem muita gente que fala assim, teve uma pessoa que deu entrada na internação em determinada unidade hospitalar, ela já tinha problema cardíaco e teve coronavírus. Ela morreu de problema cardíaco ou coronavírus? Está lá constatado que também está com coronavírus, então é coronavírus, né? Enfim, mas tem... mas aí o problema cardíaco, ela estaria viva se não tivesse coronavírus, não é? Exatamente. Então é por causa do coronavírus que aconteceu. É bem isso mesmo, Tércio. Olha, em novo recorde, o Brasil registrou mais de 37.278 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. No mesmo período, o país contabilizou 1.338 óbitos decorrente da doença. No total, há 45.456 vítimas fatais até o momento, 928.834 pessoas diagnosticadas com Covid-19, chegando próximo de 1 milhão de pessoas infectadas no país. Levantamento feito pelos órgãos de imprensa Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e o UOL, juntos às secretarias estaduais de saúde, estão fazendo esse levantamento, uma vez que o governo passa números incompletos a respeito da pandemia. Então é isso que não dá para entender, esses números incompletos em plena pandemia. Não dá para entender troca de 2 ministros, colocar um ministro que não é médico, né? Será que lá no Exército não tem um médico que é também alta patente do Exército? Não é possível, né? Para poder colocar lá para dar alguma orientação, alguma coisa, ter uma noção mais causal do que acontece, de como as coisas se procedem, não é? A situação é realmente complicada, viu, Tarcísio? Bom, vamos falar aqui de Americana, Tarcísio. Ontem foi anunciado, o prefeito de Americana, Omar Najar, disse que desistiu de tentar disputar a reeleição neste ano. O prefeito buscava até então, deu uma entrevista para nós aqui no Jornal On News, um parecer jurídico que lhe desse condições de concorrer às eleições, mas mas ele não está disposto a se meter numa batalha jurídica. De acordo com o prefeito, nesse cenário, o MDB, que é o partido do prefeito, escolheu o vereador Alfredo Ondas, vereador hoje da Câmara de Americana, como pré-candidato à disputa para o pleito
eleitoral. Vai ter a convenção do partido, né? Mas é um nome que está sendo ventilado aí para... No partido já é o nome... Um consenso. Já é o nome do partido, já. Entendi. Vereador, até porque tinha o vereador Marco Antônio Alves Jorge Kim, que também estava pleiteando a disputa das eleições municipais, sim, já sim. que não houve a possibilidade e também não houve consenso em torno do nome do vereador Marco Antônio Alves Jorge Kim. Ele saiu do MDB, está em uma outra sigla partidária, e no MDB o Alfredo Onos é o pré-candidato a prefeito, já que o prefeito Omar Najar disse que não estará enfrentando, não está disposto aí a se meter em uma batalha jurídica. E aí a situação fica agora... Por que batalha jurídica, Jairo? Porque ele foi eleito por um mandato tampão, né? Ah, sei. Uma vez, aí teve já a reeleição, aí o mandato completo que se encerra agora. É verdade, porque o prefeito Diego Denadai acabou saindo, né, da prefeitura, o presidente da Câmara acabou assumindo, que foi inclusive... O Paulo Chocolate. O Paulo Chocolate, e antes dele, por alguns momentos, foi o... Teve o Paulo Chocolate, o Pedrinho Peol. Pedro Peol, né? Que assumiu o Pedro um Peol, mês, né? Até... Não, ele assumiu uma semana. Uma semana. Teve a eleição, terminou o período do Paulo Chocolate no dia 31 de dezembro, aí 1º de janeiro até o dia 7. A posse que foi, né? Até o dia 7 foi o Pedrinho Peol. Isso, exatamente. Assumiu interinamente. Aí pós o prefeito já assumiu... esse mandato tampão primeiro do prefeito Omar Najar foi uma eleição, né? Foi uma eleição, mas ele ficou aí menos de meio mandato. Exatamente. E por causa desse meio mandato, aí ele participou, né, disputou aí a reeleição, acabou vencendo esse mandato completo de 4 anos. Exato. Aquele tampão, né, aquele mandato tampão que ele acabou assumindo, tem entendimentos que diz que ele não poderia concorrer a uma eleição, mas uma forte ala, né, um forte entendimento aí dá conta que, como até foi menos de meio mandato, ele teria a possibilidade de disputar a reeleição, sim. Mas ele não quer. Ele falou assim, não quero mais, não vou fazer todo esse processo para fazer de novo, não quero reeleição de novo, é isso? Exatamente, vai mais ou menos nessa linha aí, é uma das linhas, né, dessa questão, até porque o Pedro Peol, o prefeito não assumiu no dia 1º de janeiro. Isso. Ele assumiu no dia 7, né? Então, quer dizer, não completa o mandato tampão, o período do mandato tampão. Que seria pelo menos um pouco mais, meio mandato ou mais, né? 2 anos, não chegou a ser, faltou pouco. Exatamente, porque o Pedrinho Peol, no dia 1º de janeiro, quando o prefeito Omar deveria assumir, ele não assumiu, ele assumiu uma semana após. Então, uma semana após, ficou faltando 7 dias para completar o período do mandato tampão. Entendi. Então, é uma questão jurídica jurídica. Uma batalha realmente jurídica que daria... Mas o consenso... acho que uns dizem que sim. Alguns prefeitos que foram eleitos nessa situação conseguiram, entre aspas, um 3º mandato, até porque não completaram um mandato tampão. Exatamente. Né? Período do mandato tampão. Mas é uma questão... uma questão jurídica, entendimento de juiz, né? A chance é muito grande dele conseguir, né, de conseguir concorrer a uma reeleição, mas ele decidiu, falou, não quero. E a outra chance também de ser questionado, né, judicialmente por conta disso, né? Ah, tá. E aí é aquele, como Paulinho, né? Entra, sai. Aí fica essa batalha jurídica, né? E entendimento de juiz, né? Um entende sim, outro não, outro entende que deveria ter a reeleição, outros entendem que deveria. Enfim, cada um tem um entendimento, né? Posição, exatamente. Exatamente. Acaba tendo até um desgaste, né, pessoal, né, de estresse e tudo mais. Ele decidiu então não concorrer, não é isso? E hoje nós teremos uma entrevista já marcada com o prefeito Omar Najar lá no gabinete, e amanhã nós estaremos divulgando aqui na Rádio Azul, Tarcísio. Tá certo, então. Daqui a pouquinho você retorna? Eu retorno com mais informações aqui da redação On News. Agora vamos com informações. Ele traz sempre as principais informações, né, das últimas horas da Polícia
Alô, Will Magri. Bom dia, Will. Bom dia, Tarcísio. Uma ótima quarta-feira. Para você também. Com as informações da polícia. Boa, boa. A gestante de 3 meses foi agredida e ameaçada com faca pelo companheiro em Nova Odessa. O caso aconteceu na residência da vítima, no centro. De acordo com o boletim de ocorrência, o autor chegou em sua residência alterado após ter ingerido bebidas alcoólicas e começou a discutir com a gestante. A jovem de 25 anos relatou que o companheiro a empurrou e agrediu com socos e após as agressões começou a ameaçá-la com uma faca de churrasco. O casal está junto há 1 ano e 6 meses. A vítima tem filhas menores de idade de outro relacionamento que também moram junto com o casal e presenciaram toda a ação. Após a briga, o autor saiu do local e a vítima aproveitou o momento e foi até o plantão policial e registrou o caso de violência doméstica. E logo mais 11h30 da manhã, eu tô de volta para contar tudo o que aconteceu no plantão policial. Acesse agora o nosso site e fique muito bem informado com notícias de Americana e região, radioazul.net.br. Um abraço e até daqui a pouquinho. As informações novamente com ele, Jairo Guilherme Silva. Ok, retornando aqui da redação News com mais informações, e o pedreiro Aparecido Vieira, de 57 anos, está há 4 dias no pronto-socorro Edson Mano, em Santa Bárbara do Oeste, aguardando uma vaga na unidade de terapia intensiva. Meu Deus! De acordo com a filha, a biomédica Andressa Cristina Vieira, de 33 anos, ele deu entrada na unidade na última sexta-feira com 80% dos pulmões comprometidos e no dia seguinte recebeu o diagnóstico para o novo coronavírus. O paciente foi inserido no sistema do CROSS, que é a Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde do Estado de São Paulo, e aguarda a transferência para uma unidade de terapia intensiva através do CROSS. A Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste disse na noite da última terça-feira que 5 novos leitos de UTI para o Covid-19 serão disponibilizados no Hospital Santa Casa entre quarta, portanto hoje, e quinta-feira, dia 18. Mas a família aguarda aí para que o senhor seja atendido. O senhor é de 57 anos, o Aparecido Vieira, que está internado no caso, aguardando vaga na UTI lá no Edson Mano, que é o pronto-socorro. Enquanto as vagas não chegam, o nome dele está no CROSS. E o CROSS, que é a central... Esse CROSS? É que distribui entre... Central de regulação, né? Que quando a cidade não tem vagas, né, em unidades como UTI, o CROSS é acionado e aí eles procuram uma vaga em qualquer hospital da região. No caso, geralmente o pessoal indica e manda para Indaiatuba, Sumaré, sim. Campinas, enfim, as cidades que são conveniadas e que estão aptas a receber os pacientes, uma vez que, infelizmente, a cidade de Santa Bárbara do Oeste tem um único hospital, e Exatamente. O único hospital que é particular tem alguns convênios, e o número de atendidos no SUS é muito pouco, né, Tarcísio? Quando, no caso desse senhor que precisa... A disponibilidade é muito pouca para atender a todos, né? Exatamente, precisa de uma unidade de terapia intensiva, e aí tem que ficar no pronto-socorro Edson Mano, aguardando essa vaga. E ele já está há quanto tempo? Há 4 dias, né? Há 4 dias e não tem vaga na UTI, então, na região, assim, para o SUS, será? Se ele está nesse CROSS? Não tem vaga. O CROSS, realmente, geralmente, quando vamos falar na linguagem pobre, tem muita gente que morre mesmo no pronto-socorro, né? Caramba, né? Se ficar aguardando, aguardando, quer dizer, a pessoa está lá no ar-condicionado, de boa, tal, daí o horário de ir embora, vai embora, enquanto a pessoa está lá sofrendo, a família também sofrendo, né? Quer dizer, as pessoas que estão no SUS realmente passam uma situação muito complicada. Muito complicada. Já se registrou muitas pessoas que infelizmente faleceram por falta de vagas em unidades. Quando se tivesse na cidade, estaria aí, né, vivas ainda, né? Infelizmente, mas é doloroso você ficar aguardando vagas e sabendo que essa vaga pode não surgir. Infelizmente, a situação é essa. E ontem na Câmara de Santa Bárbara foi aprovado o projeto destinando 4 milhões para a recuperação de leitos do Hospital Santa Casa e também a construção de mais unidades, mais leitos na unidade de terapia intensiva em Santa Bárbara do Oeste. Esperamos que seja célere tudo isso aí e que possa construir e reformar para que possa estar atendendo
realmente a população que precisa, no caso desse senhor de 57 anos. Tá aí, então vamos torcer para que ele consiga o quanto antes para ter a saúde aí socorrida, né, Jair? A gente tem que torcer, tem que se pressionar as autoridades para que isso seja feito mais rápido, né? Para que eles se coloquem no lugar da família, né? Imagine se fosse o seu filho, um parente próximo seu, de que maneira esse pessoal ou se fosse você agiria, próprio, né? De que maneira esse Coitada pessoal da agiria. pessoa precisando, necessitando de um leito de UTI, não tem. É. Impressionante. A política tem que dar uma guinada, né, Tarcísio? A gente tem que atender aquela base da pirâmide, né, uma base mesmo da pirâmide, e quando você atende a população que está na base da pirâmide, na situação mais precária, com certeza você vai estar ajudando outras pessoas a se Estão acima, estruturar. Né? Exatamente. Estão acima da base. Olha, Tarcísio, a Polícia Civil investiga a participação de 2 policiais militares na morte de Guilherme Silva Guedes, de 15 anos, encontrado morto em Diadema, no Grande ABC, com um tiro na cabeça, segundo a família, após ser levado por 2 homens na noite do último domingo. As investigações estão sendo feitas e a população estão se manifestando com relação à brutalidade de alguns policiais que têm agido de forma muito truculenta com relação às pessoas, em especial nos bairros periféricos. Você vê que na Alphaville, um bairro de classe média alta, o trabalho da polícia, né, paciente, ouvindo aquele sujeito, aquele senhor, falando um monte de asneira contra os policiais, e o policial tranquilo ali, né? É a conduta, né? Como deveria agir a polícia, né? Agora, quando chega na periferia, no soco, no pontapé e também no porrete, né? Quer dizer, É complicado. não se pode ter 2 pesos, 2 medidas, né? Se trata bem, e da mesma maneira que aquele senhor que falou um monte de asneira vai responder na justiça, vai ser processado tanto pelos policiais quanto pelo Estado, também tem que dar essa mesma oportunidade e tratar da mesma maneira as pessoas que também moram na periferia. Não é porque estão morando lá em situações complicadas, desumanas, que tem que ser tratado à base da porretada, né? E como a gente vê aí, as ações de alguns policiais, não são todos, realmente são fatos lamentáveis que a gente tem que repudiar. Quem fica calado e quem se cala na situação, consente que tudo isso aconteça, né? Fechar os olhos é a mesma coisa. Não aconteceu comigo, então eu não posso me manifestar. É a mesma coisa do racista, né? Você não é, eu não sou racista. Você tem que se manifestar e ser antirracista, né? Não é quando você vê uma situação, não é comigo, não é. O brasileiro tem muito dessa, né? Não é comigo, então eu não vou me meter, né? Se fosse meu filho, eu já ouvi muitas situações como essa. Se fosse comigo eu faria diferente, né? Mas a gente tem que ter um posicionamento e também saber que quando você vai ao encontro de oportunidades para as pessoas que estão passando por dificuldade, você está ajudando a melhorar aquela situação, aquele momento, né, Tarcísio? Sem dúvida. Então, eu acho assim que a gente não pode realmente se calar, mas eu acho que a gente tem tudo isso, viu, Jair? Tudo isso que acontece tem um pouco de início na história de que no Brasil tudo não dá nada. Não, tudo dá, Tarcísio. Quando Então, há manifestação, as coisas mudam. Né? Não, sim. Mas fala assim, não dá nada. A gente tem aí uma sensação de impunidade muito grande, né? Você vê pessoas que fazem o mal, às vezes, não sendo punidas. Elas não estão sendo punidas. E cantam vitória e tudo mais. E aí as pessoas ficam chateadas, acabam não acreditando mais. Eu acho que as leis tinham que ser mais sérias contra a violência. Todo mundo que pratica violência, inclusive os policiais que praticam violência. Todos, exatamente. Não é verdade? Distintamente. E que os bandidos tenham punição realmente, né? Eu não entendo como que prende de repente uma pessoa, depois ela pode sair, a Suzane von Richthofen, Dia dos Pais e Dia das Mães, ela sai, né, para visitar o pai e a mãe dela. Não sei como que é isso daí, como que funciona. Então esse tipo de coisa
acaba causando uma indignação. Não estou justificando a violência, né? Mas eu tô querendo dizer o seguinte, que tem muita coisa errada aí que tinha que as pessoas pensar quem tem que fazer isso. O Congresso que faz as leis tem que parar de relaxar as leis. Você entendeu? Tem que punir. Aí a violência, aí você tem uma base de pedir direitos. Olha lá, está contra a lei. Porque, na verdade, a minoria, quem se sente, de repente, injustiçado, não tem um respaldo legal, né? Aí se contrata advogado e tal, e a gente sabe que muitas injustiças acabam acontecendo, coisas ficam deixando para lá, né? Nós tivemos um caso até na área do jornalismo, que matou lá o Pimenta, lá, matou a namorada na frente de todo mundo, nunca foi preso. Quando ele foi preso, ficou em prisão domiciliar, quer dizer, ele já não estava bem de saúde, não estava nem saindo mais de casa. Não é verdade? Isso é sensação de impunidade. Se às vezes as pessoas não denunciam coisa errada, por quê? Porque aquela pessoa que praticou de repente algum delito, logo ele vai tá solto. E aí, eu vou ter que depois enfrentar essa pessoa, e a justiça não me dá esse suporte, né? Então, questão de violência doméstica, não estou falando de uma só violência, estou falando de uma forma geral. Todo mundo quer levar vantagem. Então, isso está errado, não é todo mundo tem que levar vantagem, a gente tem que pensar coletivamente. E aí entra nessa história, né? Não é só o negro que tem que lutar contra o racismo. Todos nós fazemos parte dessa causa. Todos nós estamos juntos nessa, não é verdade, Jairo? Sem dúvida alguma. Então, assim que tem que ser. Então, temos que cobrar realmente. Aí entra naquela história também, né? Na hora de votar, de eleger deputado, senador, né? Nós temos que, vereadores, nós temos que estar cientes. Parar com esse negócio de voto de protesto, de votar em Tiririca, né? Não no palhaço lá, né, que a gente está falando, né, no Tiririca. Porque, eu acho que ele é legal, não sei o que tem, mas não tem uma situação política. Não, mas você sabe que na questão do Tiririca, pesquisando, Tarcísio, ele não falta. É o cara que mais comparece lá e também se empenha muito nas votações, né? Diferente de muitos outros, né? Eu não sei. Na questão quando há o pleito eleitoral, evidentemente ele usa das brincadeiras lá de palhaço para atrair a atenção da população. Ele tem pouco tempo, então usa desse argumento para chamar a atenção, né? Mas ele é um dos mais que assíduos, frequentam, né? A Câmara Federal e também participa de comissões importantes lá, né? Não sei o que está falando aí, mas tudo bem. Eu acredito, você falando eu acredito já. Mas ele, não estou falando do posicionamento dele, mas ele é um cara que também está lá fazendo o papel do deputado, né? Tem muitos que nem vão lá, que nem frequentam a Câmara Federal e deixa muito a desejar, né? Tem o portal Transparência lá, dá para acessar e ver quem, isso é importante. Quem frequenta e quem não frequenta. Para ver realmente o que acontece por lá, né? Só para finalizar, Tarcísio, ontem foi assinado um PPP, que é a parceria público-privado para a pavimentação da Nicolau João Abdala, a estrada que sai aqui da Rua Carioba, ligando lá a Goodyear, o Antônio Zanaga. A estrada vai ser toda ela recuperada, pavimentada pela empresa Suzano, em parceria com a Prefeitura de Americana. E também vai ser colocada ali lâmpadas, iluminação LED para as pessoas que utilizam essa importante via aqui da cidade americana. Tá certo. Uma parceria muito bacana que vai beneficiar os moradores da região do bairro Antônio Zanaga, Bertini, toda aquela região, Jaguari, toda essa região. Nos próximos meses, essas obras devem estar sendo concluídas. Tá certo, então, Jair. Tá com fome já, não? Tá com fome já, não? Eu vou tomar um cafezinho daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem a receita delícia, viu? Maravilha, então. Não sei qual que é a receita, mas sempre aquele momento de sofrência, viu? Daqui a pouquinho. Tá certo. Você volta já na programação trazendo mais informações, não é isso? Volto logo mais com mais informações. Hoje tem entrevista no Jornal News às 11h30 da manhã com a responsável pela CPFL, que baixou uma norma que a Companhia Paulista de Força e Luz não pode fazer o corte da energia elétrica das pessoas que estão em débito até o dia 31 de julho. E ela vai estar explicando a respeito da tarifa social também para as pessoas que estão em situação difícil economicamente
e aí pode se valer dessa tarifa social e as maneiras Boa. de você se inscrever. Boa, então não perca hoje às 11h30 da manhã, é isso? Correto, estaremos aqui com o Jornal ON News, segunda edição. Tá certo, um forte abraço, viu, Jairo? Redação ON News. Na Azul, a cor da informação.